Glória a Deus. Mais um dia que nos preparou o Senhor neste santo lugar para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um culto, a mais uma mensagem na Cristo Vive Pau Sul. Nós vamos hoje, amados, avançar. Nós vamos, a partir de hoje, crescer para algo mais... Vamos navegar em águas mais profundas. Nós vamos deixar as doutrinas por um momento. Vamos passar novamente as doutrinas para os primeiros sábados de cada mês, amém? A partir do mês de outubro, amém? A partir do mês de outubro, primeiro sábado, estudo bíblico em graça, às 8 da noite. E a partir de hoje nós vamos começar aqui um estudo maravilhoso a respeito de alianças. Assunto preciosíssimo da parte de Deus, que todos os filhos de Deus na face da terra deveriam ter acesso, deveriam aprender a respeito disso. E nós temos o privilégio de recebermos dos céus este estudo, este ensinamento para o nosso bem. E o tema da mensagem, por favor, pastora, é alianças, manutenção e quebra, bênçãos e consequências, parte 1. A palavra do Senhor diz em Salmos de número 105, versículos 7 a 10. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Diga graças a Deus e aplauda a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar e pedir a Deus a revelação, o entendimento daquilo que o Espírito do Senhor irá nos falar nesta noite. Feche teus olhos, curve tua cabeça. Senhor Jesus Cristo, Deus amado, Deus bom, nosso Deus. Deus de amor, de bondade, Pai querido, Deus soberano, a Ti, Senhor, clamamos nesta noite. A Ti, Senhor, levantamos os nossos olhos e dizemos, Senhor, eis-nos aqui para ouvir a Tua voz e aprender de Ti, Senhor. Queremos mais, Senhor. Queremos viver a plenitude do Evangelho. Sabemos, Senhor, que nada podemos e nada somos se o Senhor não quiser, se o Senhor não realizar. Deus, faz o Teu querer em nós. Faz a Tua vontade em nós. Realiza em nós e através de nós, Senhor. Que a Tua verdade, Jesus, que os Teus juízos alcancem os Teus filhos amados, Senhor. As Tuas ovelhas, Jesus. Os Teus eleitos, escolhidos, predestinados desde antes da fundação do mundo para tão grande salvação. Que
palavra corra, Senhor, por este mundo. Que onde houver, Senhor, uma ovelha tua, que esta palavra alcance, Senhor. Que esta palavra chegue com o teu poder e tua autoridade, Senhor, transportando esta vida do império das trevas, Senhor, para o reino do teu amor, para a tua verdade, Jesus. Eu oro, Senhor, nesta hora, que eu seja nas tuas mãos o instrumento de valor, Senhor, o instrumento precioso, Pai, para anunciar as boas novas de grande alegria, para anunciar os teus juízos, pois tu és o mesmo ontem, hoje e o será para eternamente, o mesmo Deus da Bíblia Sagrada. Por isso, Pai, eu te louvo e te glorifico, Senhor, juntamente com os meus irmãos, com os teus filhos, Senhor, chamados a esta graça maravilhosa. Obrigado, Senhor, por este culto. É com humildade, Deus, submissão à verdade, à tua palavra e a teu Santo Espírito que eu lhe peço. Use a minha vida, Senhor. Faz neste lugar, como tu tens feito sempre, a tua vontade, Senhor, e não a nossa. Que o teu querer reine a cada instante, Senhor, nesta casa onde o Senhor escolheu para fazer habitar o teu santo nome. E que esta casa, Senhor, como instituição nesta terra, como tua igreja nesta terra, seja ativa, Senhor, na palavra. Seja, Senhor, uma igreja fervorosa na fé, Senhor. Pois assim, Deus, estamos aprendendo. E não queremos, Deus, ficarmos na zona de conforto, Jesus. Queremos avançar. Queremos ir além. Queremos mais de Ti, Senhor. E por isso, Deus, dizemos a Ti nesta noite: eis-nos aqui para crescer na Tua graça e no Teu conhecimento, para aprender acerca de alianças, para aprender a respeito de pactos firmados em Ti, Senhor. Fala conosco, Jesus. Revela a Tua vontade para o nosso bem, para o Teu louvor e para a Tua glória. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, amada pastora. Meus irmãos amados, Igreja preciosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, reino e sacerdócio nesta terra, embaixadores em nome de Cristo, ministros da nova e eterna aliança, o pacto da graça de Deus. A partir de hoje, marque aí na tua agenda, marque este dia, o dia em que nós vamos começar a estudar um dos mais importantes temas doutrinais sobre a nossa relação com Deus. É um dos mais importantes, amados, sobre a nossa relação com família, nossa relação com cônjuge, com futuro cônjuge, nossa relação com a igreja a qual Deus nos plantou. Nós vamos abordar vários aspectos de uma aliança. Nós vamos dar ênfase na aliança que Deus faz conosco e as pessoas que Deus une em aliança. Amém? Então nós vamos abrir este estudo para entendermos. Hoje é uma introdução. São várias mensagens, serão vários cultos. E tão profunda é esta mensagem que eu já vou lhe dizer
que não é diferente do que nós temos recebido. É alimento sólido. É para os experimentados. Número 1, não sei se está no telão. Está. Existe aliança entre Deus e pessoas. Aliança entre pessoas de Deus, e existe aliança feita por Deus com pessoas. Ok? Número 2. Existem alianças feitas somente entre os homens. Pelos homens. Que não têm a participação direta de Deus. Porém, por se tratar de uma aliança, consequentemente, ouçam isso e entendam. Consequentemente, tem o comprometimento com Deus, com as coisas espirituais. Então, para nós, a partir de hoje, nós sabemos com quem devemos ter aliança, amém? De que forma devemos ter a aliança. Mas a partir de hoje, nós vamos entender muito mais a respeito dessas coisas, porque existe sempre aquela pessoa que pensa que pode fazer o que quer e o que bem entende. Amém? Não pode. Porque Deus vê tudo. Amém? Deus vê tudo. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Então, nos próximos dias nós vamos aprender. Por favor, pastora. O que é uma aliança? Nós vamos aprender quais são as bases de uma aliança. Quem são as pessoas unidas em aliança? As regras estabelecidas em uma aliança. As bênçãos de Deus para os que mantêm as alianças. A causa da quebra de aliança. As consequências do rompimento de alianças feitas por Deus. Então Deus irá nos revelar as suas bênçãos quando nos mantemos nas alianças estabelecidas por Ele. E também irá nos revelar os problemas graves que acontecem quando quebramos suas alianças. Quem está entendendo, digam amém. Nós vamos ir para a Bíblia, a partir de agora, e vamos trazer um texto base para compreendermos tudo isso aqui que já foi introduzido à nossa mente, ao nosso pensamento, ao nosso espírito. Em 2 de Samuel 21, versículos 1 e 2, diz assim: Houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse, o Senhor respondeu a Davi: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então, a culpa de sangue sobre Saul e sobre a descendência de Saul, a casa de Saul. Estão entendendo? E Saul era rei. Saul já não estava mais. Amém? Não estava mais. Já era Davi reinando. E houve nos dias de Davi esta fome, esta falta de chuva. Estão entendendo? Davi buscou ao Senhor, indagou a Deus o porquê desta fome, e Deus respondeu: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Amados, filhos da perdição. Isso é grave, isso é sério, e precisamos compreender. Amém?
Amém? Porque, olha o versículo 2. Então chamou o rei Davi os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, então eram filhos da perdição. Estão entendendo? Era outro povo. Mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Sabe aquele ditado, promessa é dívida? Sabe? Então não prometa aquilo que você não pode cumprir. Jamais faça isso. Aquilo que você não pode cumprir, não prometa para ninguém. Porque quando você promete e não cumpre, você quebra uma aliança. Amém? Isso é só para começar, tá? Só para dar uma chacoalhadinha. Os filhos de Israel, amém, tinham jurado poupar quem? Os filhos da perdição, esses gibeonitas. Eram da perdição? Eram, mas eles falaram que iam poupar. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel de Judá. Então ele tomou uma atitude achando que estava correto. E nós podemos perceber aqui que diante de Deus ele não fez o correto. Porque Deus é justiça, amados. Então nós podemos perceber que Deus aqui não foi a favor do povo, do seu povo. Deus foi a favor da aliança. Estão entendendo? Estão entendendo? Os filhos de Israel falaram para os gibeonitas: nós não vamos matar vocês. E aí Saul vai lá e fala assim: mata tudo. Quebraram a palavra. Estão entendendo? Quebraram a palavra. Então, assim, hoje no Pacto da Graça de Deus, nós sabemos qual é a nossa palavra, amados. E com quem tem que ser a nossa palavra. Porém, se eu der uma palavra a alguém e depois venho me arrepender, amados, aguenta firme. Aguenta firme. A não ser que Deus faça quebrar esta aliança. Você não pode quebrar. Porque Deus, ele vai ser sempre a favor da aliança. Pastor, mas eu me arrependi, eu vou ser prejudicado. Então agora você seja prejudicado e aguenta firme. Ninguém obrigou você a fazer a aliança. Ninguém te obrigou a entrar numa situação. Você entrou porque quis. É como aqui. Deus não havia dito para os filhos de Israel poupar os gibeonitas. Eles próprios disseram: não, nós vamos poupar vocês. E aí Saul vai lá e muda o decreto. Não, mata tudo. Estão entendendo? Amém, igreja? Então, esta fome que veio ao encontro do povo de Deus foi o resultado do que? De uma quebra de aliança diante de Deus. Então a falta de chuva tinha uma causa de ordem espiritual. E aí que nós vamos entender que os problemas da nossa vida sempre vai ter uma coligação com a nossa vida espiritual. Amém? Então, aquilo que acontece na nossa vida de problemas vai ter uma causa espiritual. Então, se o problema me atinge, se o problema me alcança, aquilo que está gerando esse problema tem uma causa espiritual. Amém? Então, nos dias de Davi, a causa da fome lhe foi revelada. Tinha fome, faltava chuva, ele buscou o Senhor, orou e Deus falou. Falou: é isso. Amém? Então, os filhos de Israel tinham jurado. Então, olha, jurar, prometer, votar, fazer um voto, assumir um compromisso, é aliança. Então Deus honra a aliança.
e não a quebra da mesma. Então, onde há quebra de aliança, não pense você que Deus está aplaudindo e aprovando. Não. Deus não está assim. Amém? Em 2 de Samuel 21, 3, 5 e 6, diz assim: perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Então, Davi teve a resposta do Senhor. Então ele chamou os gibeonitas, o resto lá dos amorreus, e perguntou a eles: que quereis que eu vos faça? Ele na posição de rei. Então ele queria reparar esta quebra da aliança. Amém? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Quem estava perecendo? A herança do Senhor, os filhos de Deus. Estão percebendo? Versículo 5. Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, Saul, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos, porque ele não estava mais, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que o enforquemos ao Senhor. Olha que humilhação. Era um povo, amados, que não tinha compromisso com o Senhor, mas queria fazer para o Senhor. Estão percebendo? A vergonha do povo de Deus. De seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, ou seja, em terra de Saul, para todo mundo ver. O eleito do Senhor, em Gibeá de Saul, na terra de Saul, o eleito do Senhor, disse o rei: eu os darei. Porque Davi já sabia que Deus estava cobrando o conserto de uma aliança quebrada. Então, Davi sabia que para o seu reinado ter as bênçãos do Senhor, ele precisava reparar aquela aliança quebrada. Então ele sabia que se aquela aliança continuasse quebrada, os céus iam se tornar de bronze. Estão percebendo? Então ele precisava, como rei, reparar o erro de seu antecessor, de Saul. E o preço, amados, foi humilhação. Foi desonra. Tá? Foi uma aliança entre o povo de Deus e a outra semente, sim. E nesta quebra de aliança, sofreram as consequências quem? Os filhos. E nós vamos ver no texto que também tiveram os netos de Saul. Filhos e netos de Saul pagaram o preço da quebra de aliança. A descendência daquele que quebrou a aliança pagou o preço. Então, amados, uma quebra de aliança implica, sim, consequências para toda a nossa descendência, para toda a nossa geração. Quem está entendendo, diga amém. Ok? Então nós começamos aqui a perceber a profundidade, a gravidade em se quebrar uma aliança feita diante de Deus. Então muitas pessoas brincam com isso. Muitas pessoas não estão nem aí. Muitas pessoas estão preocupadas com o próprio ego, com o próprio bem-estar, e fazem e desfazem alianças como bem entendem, como bem querem. Mas o que a Bíblia diz não é isso. O que a Bíblia diz é que quando Deus estabelece uma aliança, amados, nós temos que zelar desta aliança. Ok? Então aqueles que se comprometem, aqueles que um dia, diante do Senhor dizem que vão assumir o compromisso, que se comprometem, que faz o voto, ele está fazendo uma aliança. Amém?
Então nós vamos aprender acerca dos vários tipos de compromissos que nós assumimos e que são alianças diante de Deus. Diga amém. 2 Samuel 21, 7 a 14, nós vamos ler para que você compreenda, que você entenda o texto e veja a profundidade de uma quebra de aliança. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Então o neto de Saul, este neto de Saul, Mefibosete, Davi poupou, porque era filho de Jonatas, o seu amigo. Amém? Por causa do juramento também ao Senhor, porque Davi fez esse juramento, olha só. Então, Davi não quebrou a aliança que ele tinha feito com Jonatas. Davi havia feito uma aliança com Jonatas. Então ele não entregou Mefibosete, ele poupou a Mefibosete, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Então houve um juramento entre Davi e Jonatas, uma aliança, e Davi honrou. Versículo 8. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. Chuva. Reparou a aliança, Deus enviou a bênção. Enquanto não reparou a aliança, céus de bronze. Amém? Aleluia, Senhor. Desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Betseã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Aleluia. Aleluia. Enquanto a aliança estava quebrada, estava rompida, Deus fez cessar a chuva. Deus interrompeu as bênçãos. E quando a aliança foi reparada, Deus enviou a chuva. Amém? Então Deus é supremo juiz do universo, nós sabemos disso. Mas Ele é principalmente juiz do seu povo. Você pode dizer amém? E nós vamos ver pela palavra que toda vez que o povo quebrou a aliança, o povo padeceu. Toda vez que o povo quebrou alianças, o povo padeceu. Então, Deus honra e Deus reivindica pelas alianças que temos com Ele. Amém? E as alianças que firmamos diante dEle. E a quebra da aliança
nesse texto, causou o quê? A fome na terra, e depois causou o quê? A morte de pessoas na família de Saul. Amém? Então foi uma desgraça. Por isso, amados, nós temos que entender o valor de uma aliança. O valor de um compromisso que se faz diante do Senhor. O valor de uma responsabilidade assumida diante do Senhor. Pessoas às vezes falam, né, assumindo alguma coisa, não é, pastor? E dali a pouco não estão mais assumindo aquilo que disseram. Elas não sabem que elas quebraram alianças. E elas vão ter a consequência desta quebra de aliança. Amém, igreja? Então, a falta do conhecimento e a falta do temor do Senhor faz com que o povo de Deus ande em ruínas. Então, nós estamos sendo aqui alertados por Deus deste perigo que é de se quebrar as alianças. As implicações para o nosso presente, para o nosso futuro e para a nossa descendência. Amém? Então, uma aliança, igreja, é um pacto. Digo, uma aliança é um pacto. Amém? Então, para a gente entender a questão de aliança, o que é mesmo uma aliança, é necessário saber. Por favor, pastora. Número 1, quem são os contratantes? Os que fazem parte desta aliança. Número 2, nós precisamos saber o que devemos fazer dentro da aliança. Número 3, o que receberão, o que estes contratantes vão receber permanecendo na aliança. Amém? Então, nós vamos aqui começar com o número 1, quem são os contratantes? Então, vamos entender quem somos nós dentro da aliança. Amém? Quem são os contratantes? Nós vamos aqui entender. Uma parte é o Senhor, Deus. E a outra parte somos nós. Então, quem somos nós dentro desta aliança? 2 de Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, então não é para ímpio, não é para mundo, não é para perdido, é para o povo de Deus. Igreja de Deus. Então, se a minha igreja, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, nós somos o povo de Deus, diga amém. Então, cada crente precisa saber o seu papel no reino de Deus. Amém? E exercer a sua função de sal da terra e luz do mundo. É necessário eu trazer isso para a minha vida, eu saber isso e tomar posse disso. Eu não posso viver como um alienado nesta terra. Eu tenho que viver como de fato eu sou em Cristo Jesus. Porque muitos crentes, amados, estão dentro desta aliança com Deus e não sabem da sua parte na aliança com Deus. Não sabem a recompensa que eles têm. Não sabem como eles têm que agir nesta aliança. Então, quem nós somos na aliança? Nós somos o povo de Deus. Nós somos os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, os predestinados de Deus, os salvos por Jesus. Olha, amados, o que nós somos dentro desta aliança, não é? Então nós somos uma parte da aliança e a outra é o nosso Senhor. É aquele que nos salvou, aquele que nos escolheu, aquele que nos predestinou. O nosso Deus, o dono do povo. Ok? Então nós estamos aliançados, nós estamos pactuados com o Senhor Jesus, o nosso Deus. Diga amém. Glória a Deus. E agora? O número 2. Então, quem somos? Você já sabe quem você é?
dentro desta aliança, você já sabe. Ok? Número 2, o que devemos fazer na aliança? O texto que nós lemos mostra exatamente o que devemos fazer. Está no telão, pastor? Nós devemos nos humilhar. Aleluia. Porque nós fazemos parte de uma aliança com o Todo-Poderoso. Amém? Então nós devemos nos humilhar diante do Senhor. Nós devemos ser humildes e nos colocar debaixo do domínio do Senhor. Em tudo. Nós devemos orar ao Senhor. Isso é uma constância. Nós devemos orar. E orar mais como igreja. Porque se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, ele está dizendo, se a minha igreja orar. Não é algo individual. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então nós devemos buscar mais na casa de Deus o poder do Senhor. Nós devemos buscar mais nos seus átrios. Olha, amados, algo que eu ouvi e eu fui impactado. Deus não implora pela minha e nem pela tua adoração. Amém? Deus não implora pela tua adoração. Então o lugar de dar adoração a Deus é onde? Na casa do Senhor. Então nós temos que entender esse buscar a Deus. Esse buscar a Deus é ir de encontro com a casa de Deus para darmos a Deus a nossa adoração. Então nós devemos fazer também o quê? Nos converter. Mas pastor, eu sou convertido em Cristo. Amém. Não estou dizendo convertido de caminho. Converter é se arrepender de erros. Amém? Mudar as atitudes a cada dia. Aquilo que eu vejo que eu preciso mudar para estar de fato encaixado na aliança, eu preciso mudar. Amém, igreja? O que receberão? Olha, então, ou eu ouvirei dos céus. Então, quando eu faço a minha parte na aliança, quando eu entro nestes requisitos da aliança, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Glória a Deus. Então, quando eu entro na minha parte da aliança, amados, o Senhor me ouve, o Senhor me perdoa e o Senhor sara a minha terra. Mas pastor, nós já sabemos que água é por graça. Amém? É por graça. Nós não vamos mudar o que é. Mas nós sabemos que a graça, amados, ela é estabelecida por regras. Sim ou não? Porque senão ela é desgraça. Amém? 2 de Crônicas 7,15 diz: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus é o mesmo? Ele mudou? Não. Então, se nós quisermos que Deus ouça, que Deus contemple a nossa vida com a manifestação do seu amor, se nós quisermos que Deus faça as maravilhas na nossa vida, no nosso meio, nós precisamos saber claramente que estamos em aliança com Deus. Nós precisamos entender quem somos, quem Ele é, o que devemos fazer e o que Deus faz por nós. Qual a recompensa que nós temos nesta aliança? Diga amém. Por isso, igreja, as alianças, elas têm sinais visíveis. Amém?
eu quero dizer algo para você. Tudo que Deus faz é bom. Amém? Porque a vontade de Deus, ela é boa. Ela é perfeita. Ela é agradável e ela é perfeita. Amém? Por isso, qualquer coisa que estiver fora disso não é a vontade de Deus. Consegue compreender? Mas qualquer coisa na tua vida que estiver fora deste padrão de bom, de perfeito e de agradável, não é a vontade de Deus para a tua vida. O padrão de Deus para a nossa vida é o bom, o agradável e o perfeito. O perfeito e o agradável. Isso é a vontade de Deus. Então, o Senhor vai aqui e já começou a nos despertar para que haja, amados, um acordar da igreja. Um acordar do povo de Deus. Um entender e honrar, sabe, um entender e uma honra das alianças que Deus nos propõe. Porque nós somos igreja madura para viver a palavra de Deus e não para agradar pessoas. Nós somos igreja, amados, pessoas escolhidas por Deus com capacidade para entender esta verdade e vivê-la. Absorver esta verdade e vivê-la. E entender, amados, vou mais longe, que aquilo que é ecumênico é antibíblico. Aquilo que é ecumênico, sabe, aquilo que diz, não, mas não tem problema, mas isso aqui também é antibíblico. É quebra de aliança. Estão entendendo? Então, o sim, sim e o não, não de Jesus entra dentro desta questão de alianças. E aquilo que estiver fora destes ensinamentos que virão para a nossa vida nos próximos cultos é hipocrisia. E nós não podemos viver de hipocrisia. Eu não posso ir lá e curtir algo, mas que tem a ver com idolatria. Algo que tem a ver com invocação de santos, de nomes, de entidades. Eu não posso curtir, amados, aquilo que eu sei que está fora da sã doutrina de Deus. Porque se eu fizer isso, eu quebro a aliança com Deus. Então Deus está hoje aqui começando a nos chacoalhar e dizer, ei, minha igreja, desperta tu que dormes. E começa a me buscar. Começa a orar mais a mim, começa a me perguntar mais coisas a mim, porque a minha palavra tem vindo ao teu espírito. E o que tu tem feito com ela? Então Deus, Ele quer algo novo da sua igreja aqui nessa terra, amados. Deus, Ele quer que eu e você venhamos ir além, para um patamar mais alto, sem nos preocupar com nada nesse mundo. E uma coisa eu digo aqui para você. Aquele que pensa que sabe alguma coisa e diz, não, porque eu já sou justificado, não, porque agora eu já conheci a graça, não, porque agora nada me condena. A Bíblia diz isso, porém, os céus ficam de bronze quando se tem alianças quebradas. Amém, igreja? Em Gênesis 9:12, como eu disse, hoje é só uma leve introdução. Amém? Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Deus fez algo visível
para que todos soubessem da sua aliança com os homens. Amém? Não é diferente hoje. O que está acontecendo aqui é algo visível de uma aliança que nós temos com Deus. Amém? E esta aliança começa primeiro entre nós. Entre você e eu. Entre você e o altar. Entre você e esta casa. Isso é o sinal visível. Amém, igreja? Então, eu quero fazer uma pergunta aqui. Para que fique bem claro essa introdução aqui. Nós estamos indo já para o final da mensagem. Ninguém está aqui por conveniência. Todos estão aqui porque sabem do seu chamado. Amém? Quantos receberam a revelação da graça de Deus e creem que foi o próprio Deus quem a revelou? Pode levantar a mão. Glória a Deus por isso. Quem Deus usou para revelar o pacto da sua graça para a sua vida? Quem Deus usou? Quem Deus usou? Que ministério? Que ministério? Amém. Quem foi plantado por Deus nesta igreja? Isso é algo particular, amados. Isso é algo que o Espírito Santo testifica no nosso espírito. Amém? Então, você tem esta convicção que você foi plantado por Deus neste caminho, nesta igreja. Então, quem Deus colocou como líderes sobre a tua vida? Como líderes espirituais, quem Deus colocou? Amém. E glórias a Deus por isso. Porque Deus assim o quis. Isso é um sinal visível da aliança que nós temos com Deus. Daquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Estão percebendo? Então, tudo isso é uma aliança, irmão. O nosso convívio, o nosso congregar, a nossa reunião é o sinal da nossa aliança com Deus. E quando eu quebro isso, eu quebro a minha aliança com Deus. As pessoas podem pensar que estão quebrando a aliança com o homem. Mas algo eu digo aqui, amados. Aqueles que pensam quebrar aliança com homens estão redondamente enganados, porque esta é a palavra da verdade. E esta palavra é trazida por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, o Deus vivo e eterno. Então aquele que quebra a aliança, por exemplo, com o homem que está pregando esta palavra, esta pessoa está quebrando a aliança com o próprio Deus, não comigo. Estão entendendo? Amém? Então, foi o que aconteceu com os filhos de Israel. Quebraram a aliança com o homem. Amém? Mas quem estava honrando esta aliança? Quem estava honrando esta aliança, amados? Era o próprio Deus. E Deus cobrou do seu próprio povo esta quebra de aliança. Então, sabe, para aquele que acha que não tem problema não, então vai aqui um recado do céu. Tem problema sim. Trará implicações para a própria vida e para as suas gerações seguintes. A quebra de aliança com o altar de Deus. Com o altar que prega a genuína graça de Deus. Porque aqui nós não pregamos mentiras. Aqui nós pregamos a verdadeira palavra de Deus, o único evangelho de Cristo.
O único evangelho a ser pregado, ouvido e vivido nessa terra. Glória a Deus por isso. Cada um aqui, amados, a maioria que eu sei, de livre e espontânea vontade, em um dia pegou uma ficha de recebimento como membro dessa igreja. Eu me lembro como se fosse hoje aqui o dia da recepção, pastor. Cada um preencheu essa ficha. Você se recorda disso? Você se recorda que você preencheu? Sim ou não? Que bom. Você concordou com o que estava ali pedindo. Você assinou esta ficha com nome e sobrenome teu. Você colocou uma foto tua nessa ficha. Estão lembrados? Amém? Você subiu neste altar e você foi recebido como membro desta igreja, como membro do corpo de Cristo, deste aprisco. Sabe o que foi isso? Um sinal visível de uma aliança decretada publicamente. Amém? Para que todos saibam quem são os aliançados, irmão. Então você se mostrou como a parte da aliança. E isso foi publicamente demonstrado. Então todos souberam que você é parte da aliança. Que você é uma parte daquilo que Deus estabeleceu entre este altar e você. Amém? Então, nós vamos aprender a cuidar desta aliança. Amém? Nós vamos aprender a zelar desta aliança, porque há benefícios. Há benefícios quando eu zelo desta aliança. Por isso, o tema da mensagem, manutenção. Amém? Manutenção. Eu preciso aprender a manter esta aliança. Nosso amado bispo, em várias citações em altares, ela diz: nós fomos ao Rio de Janeiro renovar a nossa aliança com o nosso amado bispo primaz Miguel Ângelo. Apóstolo. Bispo primaz, apóstolo Miguel Ângelo. Eles vão ao Rio de Janeiro renovar as alianças. Fazer o quê? Eis-nos aqui. Submissos à vontade do Senhor. Submissos à voz do Altíssimo e prontos para servir este altar santo. Percebem, amados? Líderes submetidos a líderes, assim como eu. Um líder submetido aos meus líderes. Submisso à vontade do Senhor. Não mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. Estão compreendendo? Manutenção da aliança. Não fazer por vontade própria, mas fazer aquilo que o Espírito Santo nos manda fazer. Em Gênesis 9, 13 a 16, dando sequência neste texto, para encerrarmos, olha o que Deus diz: porém nas nuvens o meu arco. Amém? Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança. Amados, Deus precisa de alguma coisa para lembrar? Nós precisamos. Amém? Nós precisamos. Então, ele diz: então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Então,
nesta aliança que é eterna, nós sabemos que é o homem quem abandona Deus e nunca o contrário. Amém? Então Deus tem prazer em nos assumir publicamente, irmãos. Amém? Fique feliz por isso. Deus tem prazer em te assumir como filho amado publicamente. Porque Ele nos ama. Amém? E da mesma forma nós devemos ter este prazer de assumir o nosso Deus publicamente. Para que todos saibam que amamos ao Senhor. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.